e que agora já passou dele. Vocês são muito rápidos, não vale assim. Eu postei lá na fanpage pra vocês decidirem qual que ia ser o tema do vídeo especial de hoje. E aí, com a votação e tudo, vocês decidiram que o tema ia ser os meus 5 animes preferidos. E cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Sério, foi a semana mais difícil da minha vida, porque eu simplesmente não conseguia encontrar quais eram os meus 5 animes preferidos. Então eu pedi ajuda aos superiores. Então vamos lá. Primeiro eu vou pedir ajuda pra minha mãe. Mãe, me fala qual que é o meu anime preferido. Eu não sei como chama o nome do anime. Eu não sei. Tá, eu sabia que ela não ia saber. Vamos pedir pra uma amiga então. Amiga Cal. Cal, qual que é o meu anime preferido? Um filme, eu sei, As Branquelas, tão fácil. Tá, Que filme? Ah, aquele com o bichinho amarelo que solta raio. Não. Vamos pedir pra outra amiga então. Paty, eu tô gravando um vídeo pro canal em comemoração aos 3K de inscrito. E eles me pediram os meus 5 animes preferidos e eu não consigo... Sério, eu não consigo saber quais são. Me ajuda. Oi, amiga. Finalmente você me convidou pra fazer uma participação especial com a minha voz maravilhosa no seu canal, né? Tava achando que isso nunca ia acontecer. Então, você me pediu quais são os seus 5 animes preferidos. E eu imagino que seja Avatar, Que? a gente sempre comentava. Eu nunca vi Avatar. Sakura, que não pode faltar. É. Naruto, cara! No colégio você sempre comentava sobre esse anime. Como assim? Naruto, não te tirou foram? isso. 3, né? É. Dragon Ball Z, óbvio. Quem nunca? Preferido? Como não dizer ele? Acho que não. Ah, cara, e Pokémon, né? Meu Deus, Pokémon é um ícone. Bom, então eu acho que é isso. Beijo. Gente, como assim? O que essas pessoas têm com Pokémon? Caramba! Vou perguntar pro meu namorado então, né? Eu espero que ele saiba melhor, já que ele entende dos Paranauê. Baby, eu preciso da sua ajuda. Me fala quais são os meus 5 animes preferidos. Só você pode me ajudar. Só você sabe de anime e de mim. Porque o resto não sabia nada. Ah, sei lá, Sailor Moon, mas não sei 5. Bom, gente, como vocês puderam perceber, ninguém sabe dizer quais são os meus 5 animes preferidos. Então é isso. Que isso? Ah, gelaram, né? Eu não ia fazer isso com vocês, era brincadeira. Mas era verdade que foi, sério, a semana mais difícil da minha vida. E eu realmente não consegui escolher 5, então eu tive que escolher mais de 5. E tem uns ali que estão empatados na última posição. Então eu vou começar de trás pra frente. Em 5º lugar, eu tenho vários animes, mas eu consegui separar 3. E esses 3 foram o clássico Cavaleiro do Zodíaco, a Saga do Santuário, que sério, foi uma parte muito importante da minha vida. Eu tava na 4ª série quando eu assisti e sabe aquela pessoa que enche o saco de tanto que só fala da mesma coisa? Pra vocês terem uma noção, eu cheguei a pegar o personagemzinho do Lego e pintar com canetinha roxa a cabecinha pra eu ser a Saori no Lego quando eu brincava de Lego. Aí, quem me segue na fanpage sabe o tanto que eu gosto de Cavaleiro do Zodíaco, o tanto que eu sou fissurada. E tem um vídeo do filme do Cavaleiro do Zodíaco também, que eu vou deixar em algum lugar por aqui. Ai, são os meus heróis lindos. Empatado com o Cavaleiro do Zodíaco da Tokyo Mew Mew, que também tem vídeo aqui no canal, e eu vou deixar também em algum lugar por aqui. E talvez o vídeo não seja tão bom, porque é um dos primeiros vídeos lá do canal e tal, né? Mas a intenção foi boa. Sério, eu amo Tokyo Mew Mew. E eu lembro que Tokyo Mew Mew também foi bem marcante, porque eu passava na TV, no Boomerang, e o horário que passava era acho que 12h30. E aí era assim, eu chegava no colégio 12h15, eu praticamente engolia a comida, tipo, sério, eu comia muito rápido, pra poder ir pro quarto e assistir Tokyo Mew Mew, porque eu não conseguia achar pra baixar na época. Acho que foi lá por 2005, 2006, mais ou menos, uma coisa assim. E então, além de da época ser bem, né, faz tempo, além disso, era muito difícil achar coisa na internet ainda, não
tinha tanta coisa assim. E essas coisas que passavam na TV, eles davam um jeito de bloquear na internet. E aí um amigo meu achou pra mim, só que ele era em japonês com legenda em inglês. E aí assistindo assim, na época eu não conseguia. Aí eu consegui encontrar o mangá dele em inglês e comecei a ler o mangá em inglês e começar a traduzir por conta própria e fazer o mangá traduzido. Tokyo Mew foi bem marcante na minha vida e eu ainda tenho um sonho de fazer um cosplay do Tokyo Mew. Quem sabe um dia. E empatado com Tokyo Mew, mais recente, tá Golden Time, pelo simples fato da Kagakoko ser eu! É sério, parece que uma mulher, né? A mulher que escreveu Golden Time me conheceu assim um dia no mundo, sei lá como, e criou uma personagem que é igualzinha a mim, porque sério, a hora que eu tava assistindo, quando eu pensava que ela deveria fazer isso, ela ia lá e fazia. Então ela tomava as mesmas atitudes que eu tomaria na hora e ela tinha uma personalidade exatamente igual a minha. Então se você quer me conhecer melhor, assiste Golden Time que você vai descobrir como que é. E o anime é tão bom, tão bom, tão bom, que é por isso que não tem review dele no canal até hoje. E em quarto lugar tá Nana. Nana também foi um anime muito importante na minha vida. E eu meço a qualidade do anime pelo tempo que eu me dedico assistindo ele por horas seguidas, sabe? E Nana acho que foi o anime que eu mais passei horas seguidas assistindo. De verdade. Porque quando eu comecei a assistir Nana, eu ia sair pra viajar. E na época eu não tinha notebook, pra onde eu ia não tinha internet, coisa assim. Então eu ia ficar, tipo, passar o final do ano até no outro ano, sem computador, sem poder assistir. Então, ai, como eu era boa. Na minha cabeça, eu ia assistir o ano inteiro naquela noite, são acho que 44 episódios. Ia assistir o ano inteiro aquela noite e ia viajar sabendo o que aconteceu na história. É claro que não deu certo, porque é impossível assistir 44 episódios em uma noite. E se você quiser saber se é ou não impossível, é só você fazer uma conta de matemática básica. 44 vezes 20 minutos tem cada episódio. Depois dividir tudo isso por 60, você vai ver quantas horas dá. E não dá, né? Mas o mais legal é que Nana fala sobre música. E pouco tempo depois de assistir Nana, eu comecei a namorar. E o meu namorado é músico. E aí começou a tocar numa banda e tal. Então, tipo, eu vi as coisas no Nana assim e... uau! Parecia que... Em terceiro lugar, tendo Golden Time na lista, é claro que não podia faltar Toradora. Sério, velho, Toradora é... Tá vendo? Eu não sei nem o que falar desse anime. E é por isso que também não tem review ainda no canal, porque Toradora é perfeito. Sério? Meu Deus, Toradora! E em segundo lugar, tá a minha linda, querida e amada e sempre Sailor Moon. Sailor Moon também foi um anime muito marcante na minha vida. E eu comecei a assistir ele, eu era bem criancinha, eu tava tipo... Quer dizer, comecei não sei, eu assistia ele, eu tava na primeira série. E ele passava no Cartoon em 2 horários, ou meio-dia ou à meia-noite. À meia-noite eu não aguentava ficar acordada pra assistir, porque eu tava na primeira série, né? Então eu assistia ele ao meio-dia, e era aquela mesma história do Tokyo Mew. Eu saía correndo e queria almoçar correndo pra poder assistir Sailor Moon. Ou então eu queria não almoçar pra poder ficar no quarto assistindo Sailor Moon. Ai! E ele era muito marcante na minha vida. Sailor Moon é um anime muito especial, porque ele tem toda essa coisa mística e aborda esse mundo dos sonhos, todas essas coisas. Os personagens são super bonitos e ele é super feminino, super delicado e tem uma história tão bonita. E eu não sei, eu me identificava tanto com esse anime. Inclusive, um dos motivos para eu ter pintado meu cabelo de loiro na época foi a própria Sailor Moon, apesar de que a Sailor Venus sempre foi a minha preferida. E outra coisa que eu me lembro é que eu era muito criança, sei lá, eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos. Então eu pegava as botas da minha mãe e as luvas da minha mãe e ficava brincando sozinha de Sailor Moon. E eu lembro também que eu tentei montar um clube da Sailor Moon no colégio, só que não deu muito certo, porque nenhuma das outras meninas assistia, era só eu, então a gente não conseguiu virar Sailors. E em primeiríssimo lugar, eu imagino que a maioria de vocês já saiba disso, porque eu já falei várias vezes, não só aqui no canal, mas na fanpage também. Ai, meu amado, idolatrado, meu waifu, que na verdade não é waifu, descobri que tem outro nome, mas não lembro. É Fullmetal Alchemist. O que eu vou falar pra vocês de Fullmetal? Não tem nem como eu falar, porque a história é tão complexa, e tão completa, tão bem feita, tão foda. E é escrito por uma mulher também.
também. Tipo, uau! Isso aí, mulheres, dominem o mundo dos animes. E Fullmetal, sério, é o anime com certeza mais foda que eu já vi na minha vida. Eu acho muito difícil criarem outro anime que seja mais foda que Fullmetal. Pelo menos pra mim, eu acho que nunca vai existir. Porque além dos personagens serem super contagiantes e tudo isso, a história é muito bem feita. A história é muito bem pensada e planejada e... Além de tudo isso, Fullmetal foi o primeiro anime que eu assisti sabendo que era anime, sabe? Porque até então eu assistia Sailor Moon, Cavaleiro do Zodíaco, essas coisas assim. Mas pra mim era só mais um desenho que passava na TV. Quando eu comecei a assistir Fullmetal, eu comecei a assistir com essa consciência de que aquilo era um anime. E sabendo o que era exatamente um anime. Mas eu lembro que passava na Rede TV, dublado ainda. E aí eu chegava do Taekwondo, e aí meu irmão sentava na frente da TV da sala e ia assistir Fullmetal. Até que um dia ele me convenceu a sentar lá e assistir com ele. É impossível não gostar. Fora que o Ed, meu Deus do céu, largava minha vida pra ir atrás dele se ele aparecesse aqui na minha frente agora. E outro detalhe muito importante sobre Fullmetal é que mesmo eu tendo assistido a primeira versão dublada, depois eu assisti, é lógico, a versão legendada e a versão do Brotherhood que saiu anos depois. E cara, não importa, qualquer versão que você vá assistir do Fullmetal, seja o primeiro dublado, seja o primeiro legendado, seja o segundo legendado, não tem o segundo dublado eu acho, imagino, mas se tiver pode ser também. Todas as versões são muito boas, a dublagem do primeiro Fullmetal, sério, era muito legal. Então é isso, esses foram os meus 5 e não 5 animes preferidos. E se você ainda não assistiu nenhum desses, eu espero de verdade que você vá atrás e vá assistir, porque são todos ótimos. E é claro que se não fossem todos ótimos, eles não iam estar aqui na minha lista, né? Ai, exibida, se acha então? Não, gente, é verdade. Vamos procurar esses animes e assistam, porque eles são todos muito ótimos. E eu tenho certeza que se vocês assistirem qualquer um deles, vocês não vão se arrepender, porque eles são... E agora sim! Então é isso, um kiss bem grande e bem especial para todos vocês que chegaram até agora e os que ainda vão chegar. Kiss!